Chegamos aqui para resolver o desafio 34 que você viu a gente fazendo aqui no vídeo anterior, né? O vídeo imediatamente a gente fez vários desafios, né? Mostrei na prática. E eu vou fazer aqui o seguinte, eu quero um funcionário que é um desenvolvedor, ou um designer, um desenvolvedor. Vou colocar aqui a Ana. A Ana é desenvolvedora e ela ganha 12 mil por mês. Tá? É só dar print no F, na variável F, e ele vai ter um resultado muito legal, olha só. Ó, a Ana ganha 12 mil, e por ser desenvolvedor, o bônus será de R$ 1.200. Esse bônus é de 10%, como a gente fez o cálculo. Porém, se a Ana for designer, automaticamente, só por ter colocado o designer aqui, o bônus dela cai para 8%, né? Que vai para 960, por ela ser designer. Porém, se ela for gerente, eu dou play aqui, ó, a gerente ganha 12 mil e o gerente ganha 15% de aumento. Vai para 1.800. Se eu quiser mexer no salário, ó, sei lá, F.salário recebe, sei lá, de 12 mil, eu vou baixar o salário dela aqui para 5 mil. Ó, o sistema vai dar erro, dizendo a você não pode reduzir o salário de um funcionário, mas se eu aumentar para 15 mil, ó, para 15 mil, ele deixa, inclusive a Ana passou a ganhar 15 mil e por ser gerente o bônus dela agora vai para 2.250. Tranquilo? Como que eu fiz isso? Como foi possível com 3 linhas fazer tanta coisa? Isso é graças ao poder do polimorfismo e da estrutura desse exercício que a gente vai ver a partir de agora. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à resolução de mais um desafio aqui do seu curso em vídeo de Programação Orientada a Objetos com linguagem Python. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora nós chegamos aqui para um desafio que a gente já viu, né, o enunciado, que é criar a seguinte estrutura de classes para calcular bônus salarial. A gente tem uma classe de funcionário. Nessa classe de funcionário, a gente vai ter o nome do funcionário, vai ter o salário dele, notando que o salário dele aqui é privado, tá com um menuzinho na frente, é privado, eu não vou poder mexer no salário, a não ser que eu passe por um critério, e o critério que a gente vai colocar aqui é que eu não posso reduzir o salário de um funcionário, né? Não é possível reduzir nessa nossa situação, e ele vai ter o cálculo do bônus. E esse cálculo do bônus vai depender da classe do funcionário. Se ele for um desenvolvedor, já anota aí, é 10% de reajuste. Esses funcionários todos, o desenvolvedor, design e gerente, herda de funcionário. Anota aí, para desenvolvedor é 10% de bônus que ele recebe, o gerente ele recebe 15% de bônus e o designer ele recebe 8% de bônus. Beleza? Então é basicamente montar essa estrutura aqui que a gente precisa, fazer tudo funcionar de forma polimórfica, e esse método aqui, importante dizer também, esse método de calcular bônus também é um método abstrato. Todos os demais vão ter, graças a cada um ter sua própria porcentagem de bônus aqui para cada um. Lembrando, desenvolvedor 10%, designer 8% e gerente 15%. Você conseguiu fazer esse desafio? Se não conseguiu, não tem problema, a solução começa a partir de agora, mas não antes sem um recadinho do nosso patrocinador. Eu vou fazer uma pequena interrupção na sua aula de Python para falar sobre a Academia Hostnet. E uma informação importante, assinando agora mesmo você garante 50% de desconto na anuidade e ainda pode parcelar o pagamento em 10 vezes sem juros. A Academia Hostnet é uma plataforma de cursos que conta com vários conteúdos exclusivos nas áreas de inteligência artificial, criação de sites e lojas virtuais. E com uma única assinatura, você já tem acesso liberado a todos os cursos, participa de uma comunidade onde especialistas vão tirar suas dúvidas e ainda garante certificado de conclusão a cada curso completado. E os cursos são 100% online, você estuda no seu ritmo e usa ferramentas na prática, com tudo demonstrado passo a passo, baseado em projetos exclusivos que são construídos do início ao fim por profissionais que atuam na área. Aponte agora mesmo seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acesse o link que está na descrição do vídeo. Conheça a Academia Hostnet e tire aquele seu projeto do papel. Então vamos começar a resolver esse 34º desafio. Eu já estou aqui no meu PyCharm, já criei, né, tomei a liberdade de criar lá na pasta de desafios o desafio 34, né, a pasta do desafio 34, e já criei o main e já criei o classe 34. Exatamente o que a gente já fez várias vezes. Ó, no main eu fiz aquele código base que faz a importação da classe e aqui eu estou sem nada. Vamos começar criando a classe. Usando, né, baseado no diagrama, vou criar a classe funcionário, vou criar a classe
desenvolvedor, que vai herdar de funcionário. Vou criar também a classe designer, que vai fazer a mesma coisa, e a classe gerente, que também vai herdar de funcionário. Beleza? Só montando aqui a estrutura do diagrama que a gente viu anteriormente. Funcionário é uma classe abstrata. Então, vamos importar aqui o ABC e nós também vamos ter métodos abstratos. Então, funcionário aqui vai herdar de ABC, para ele ser abstrato. Nós vimos isso na aula de abstração. E aqui nós vamos fazer o init. Vamos fazer o def init. O funcionário ele vai receber 2 parâmetros, o nome uma string, se não informar nada, vai ser none, e o salário vai ser um valor real, se não receber nada, vai ser salário zero. Pode até botar, sei lá, se não receber nada, o salário é o salário mínimo. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, o salário mínimo é R$ 1.621. Coloca aí nos comentários qual é o seu salário mínimo no momento em que você está vendo esse vídeo. Então eu vou ter os atributos nome, que vai receber o nome, não vou fazer muita graça nisso, e também vou ter o atributo salário, só que o atributo salário vai ser privado, como você viu lá no diagrama, né, para a gente não aceitar qualquer alteração. Fiz esse parênteses aqui, e também vou ter uma propriedade, que é a propriedade salário, vou fazer o getter dela aqui, padrão. Eu não estou falando muito sobre isso daqui, porque isso aqui está nas aulas de encapsulamento. Também vou fazer o salário setter, que vai receber um valor. Se não receber um valor, ele vai receber none. E aqui nós vamos fazer o seguinte, a regra que eu vou colocar aqui para o salário é que eu não posso mudar o salário para menos. O cara ganha 10 mil, não posso diminuir para 8. Certo? Vou botar essa regra aqui para nossa condição. Então, primeira coisa, se o cara tentar mudar o salário e não passar nada, né? Se o valor que foi passado, né? Que é esse valor aqui, is none, né? Se não for nada, ele já vai disparar um erro de value error, impossível reajustar o salário desse jeito. Sei lá. Isso é só se eu não informar nada. Se não, eu vou fazer o seguinte, se o valor que o cara passar for maior ou igual ao salário, né? Que tá atual, aí sim eu posso alterar. Aí o meu salário vai passar a ser o valor. Se não, se ele não informar um salário maior ou igual para fazer o reajuste, eu também disparo um erro do tipo value error, do tipo você não pode reduzir um salário de um funcionário, o salário de um funcionário. Vou botar assim. Outra coisa importante, tão importante que eu vou botar aqui em cima, que eu esqueci, é o abstract method, que está faltando, né, do diagrama, que é calcular bônus, que dependendo do funcionário, ele vai calcular bônus de uma maneira diferente. Então, ele é abstrato aqui. E aí, automaticamente, quando eu faço isso, que eu torno esse método abstrato, ele já liga o amarelinho aqui em todos eles, e aí basta eu clicar no nome da classe, clicar na lampadinha, e vai dizer aqui, ó, eu preciso implementar os métodos abstratos. É só esse método abstrato, ok, ele já faz aqui. Vou fazer a mesma coisa para o designer, viu como é mais fácil quando eu faço isso? Claro que você pode digitar isso aqui, se você está usando outra IDE, se está fazendo pelo celular, você pode sim, sem problema nenhum, digitar esse código, mas você está usando o PyCharm, fica mais fácil. Eu clico no nome da classe e aí tá lá, implementar. Nem sempre é a primeira opção, tá? Cuidado com isso. Vou implementar aqui, tá? Agora eu tenho como calcular o reajuste de cada funcionário. Lembrando que para o desenvolvedor, o reajuste, né, o bônus é de 10%. Então, eu vou retornar aqui 10% do bônus do salário, né? Self.salário. Lembrando que esse salário aqui não é o atributo salário padrão, né? O atributo salário, ele é protegido, né? Ele é privado, na verdade. Eu estou mexendo nesse property aqui, ó, no property salário, que a gente viu lá no encapsulamento. Para ter 10% do salário, é só eu multiplicar por 0.10. Dá para fazer assim, ou pega o salário, multiplica por 10, divide por 100, que dá a mesma coisa, tá? Aqui eu retorno, se for designer, o reajuste é de 8%, então self.salário multiplicado por 0.08. Aqui eu não estou reajustando, tá? Eu estou só calculando o bônus. E no caso do funcionário, do gerente, né? Eu pego o salário e reajusto 15%. Beleza? Então, fiz os reajustes que a gente planejou lá. 10%, 8% e 15%. Tranquilo? Lembrando que dá para fazer algebricamente também, multiplicando pela porcentagem dividido por 100, né? Que é o cálculo da porcentagem. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos testar, tá? A estrutura já tá pronta. O que ele está reclamando aqui de funcionário? Ele não reconheceu só a palavra. Vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou chamar de F, é o meu objeto de funcionário. Vai ser um desenvolvedor. Desenvolvedor. Eu tenho que informar o nome e o salário. Vou botar aqui o Pedro, que ganha 8 mil. Tá vendo, ó? O nome é Pedro, o salário é 8 mil. Faltou um negócio. Eu vou dar um print aqui no F. Se eu dou um print no F, ó, ele vai só dizer que ele é um objeto. Tá? Como que eu faço para substituir, né? Aí polimorfismo, o nosso assunto da aula. Na verdade, polimorfismo a gente já usou, que é isso aqui, ó.
Eu estou usando polimorfismo, o desenvolvedor está fazendo calcular bônus de um jeito, o designer de outro, o gerente de outro. Mas eu vou colocar aqui no funcionário também a substituição, né, sobrescrição, na hora que eu uso o str, né, na hora que eu mando imprimir o objeto. No lugar de ele mostrar aquilo que mostrou, né, o objeto em si, eu vou retornar uma frase formatada, bonitinha, que é do tipo, ó, self.nome, vou pegar o nome do funcionário, ganha, aí eu vou botar o salário dele aqui, self.salário, tá? Sem problema nenhum, porque eu tenho o property para isso. Também vou formatar com um ponto 2F e vou botar o separador de vírgula aqui antes do ponto, para ele fazer o separador de milhar. Ganha tanto. E o bônus, eu melhoro isso, será de, aí eu vou botar aqui o R cifrão na frente também, vou botar o valor do bônus. Para eu fazer o valor do bônus, eu boto self.calcular bônus. Ele vai calcular. Ele não está reajustando, ele só calcula quanto seria o bônus. Então, vamos executar aqui pelo main. Na hora que eu imprimo agora, tá, ó, o Pedro ganha 80 mil, foi 80 mil que eu botei? Ih, eu botei zeros demais. O Pedro ganha 8 mil e o bônus seria de 800, porque ele é desenvolvedor, ele tem 10%. Se eu troco aqui, ó, olha o polimorfismo funcionando. Só de mudar para um designer. Basta que Pedro seja um designer, ganhando mesmo 8 mil, eu tenho aqui 800. Ele era 10%, né, que é 800, agora vai ser menos, porque o designer ganha menos bônus. Tem algum problema de formatação aqui também. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, o calcular bônus eu não formatei. 2 pontos, vírgula, ponto 2F. Agora vai ficar bonitinho. Então o designer ele vai receber, se ele ganha 8 mil, ele vai ganhar um bônus de 640. Porém, se eu vier aqui na minha classe e botar que ele vamos testar todos, né? O ideal seria que, na classe não, no main. No lugar do design, ele é um gerente. É o que tem maior bônus, é o de 15%. Na hora que eu executo, ele vai ganhar 1.200 de bônus, que é 15% de 8 mil. Tá funcionando bonitinho. Outra coisa que eu quero testar, o gerente ganha 8 mil. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Salário passa a ser agora 2 mil, porque eu estaria baixando o salário dele. Ele ganhava 8, né, e ganha 2. Se eu executar, ele vai reclamar lá, ó. Você não pode reduzir o salário de um funcionário. Ele deu um erro, né? Você poderia botar só um print, mas eu resolvi dar um raise aqui para ser erro, que tem tratamento de erro. Fica mais fácil aqui. Eu consigo usar um try. Tente reajustar, né? Eu posso fazer assim, ó. Fica mais fácil. Fica mais isolado da classe. Eu tento fazer a alteração. Na verdade, eu não vou fazer a alteração para 2 mil. Eu tento alterar o salário dele para 2 mil. Qualquer coisa que dê erro, eu vou botar lá, ó. Vou fazer o mais simples possível. Print, não consegui alterar o salário, tá? Você consegue fazer isso, ó. Ele bota lá, ó. Não consegui alterar o salário do Pedro, certo? Se você quiser mostrar qual foi o erro, você pode fazer assim, ó. O exception SI. Aí eu posso botar assim, ó, a mensagem formatada, botar aqui erro, e aí eu mando mostrar o E aqui, que aí foi a mensagem que eu disparei lá. Olha lá, erro, você não pode reduzir o salário de um funcionário. Tá? Então eu consigo organizar dessa maneira e tá lá funcionando. Ou seja, isso aqui foi uma parte de encapsulamento e isso daqui que a gente fez só de mudar o cargo do funcionário, ele aceita. Se eu por acaso botar que F é um funcionário, ele não vai aceitar porque ele é abstrato. Tá vendo? Ó? Eu não posso instanciar uma classe abstrata. Ele tá dando erro. Eu só posso instanciar se eu for um desenvolvedor, se for um designer ou se for um gerente. Se você quiser, pode criar outros cargos. Eu até recomendo que você faça isso no seu exercício. Mas tá bonitinho do jeito que a gente planejou. E para finalizar, eu vou fazer um acréscimo aqui, que é o seguinte. Eu vou chamar de funcionários e vou criar uma lista de funcionários. Olha só que legal. Eu consigo fazer um desenvolvedor, que é o Pedro, que ganha 18 mil, vírgula. Eu consigo ter um designer, que é o José, que ganha um salário de 25 mil, e eu consigo ter a Mariana, que é o gerente, Mariana, que ganha 45 mil. Todo mundo com salário ótimo. E aí eu consigo, já que eu tenho essa lista chamada funcionários, eu consigo for, né, para cada funcionário, para cada F in funcionários, eu consigo dar um print em F. Ou seja, eu consigo criar uma lista de funcionários, posso ter mais de um desenvolvedor, mais de um designer, ele é uma lista, né? Tá entre colchetes. Consigo fazer isso daqui, ó. Ó, o Pedro ganha 18 mil e o bônus será de 1.800, porque ele é desenvolvedor. Ah, vamos melhorar isso daqui. Falta um negócio. Eu quero dizer a classe dele aqui também. Aqui no STR, eu vou botar, ó, fulano ou fulana ganha tanto e por ser, aí eu quero mostrar, por ser desenvolvedor, por ser gerente, já que eu tô botando nomes de classe bonitinho, eu posso botar self.class.name, ou seja, o nome da classe, ele vai mostrar lá, o bônus será de tanto. Vamos executar aqui agora, pra você ver? Olha,
Pedro ganha 18 mil e por ser desenvolvedor, o bônus será de 1.800. José ganha 25 mil e por ser designer, o bônus será de 2 mil. Mariana ganha... Nossa, eu botei zero demais de novo. 450 mil e por ser gerente, o bônus será de 67.500. Nossa, eu exagerei aqui um pouquinho, botei zero demais. Hoje eu tô assim, dando aumento pra todo mundo. Beleza lá, 45 mil, o gerente tem um bônus de 6.750. Ou seja, eu consigo fazer isso também dentro de uma lista. E aí facilita mais ainda o meu trabalho polimórfico, né? Eu consigo ter vários objetos internos e com um for, um simples for, eu já vou calculando o bônus de todo mundo lindamente. Vou fazer o seguinte, se você quiser seguir aqui e acompanhar o código, ó, tira print desse aqui, ó, da linha 1 até a linha 23, agora da linha 24 até a linha 43, e aí acabou, né? Já foi. Então com 2 prints a gente consegue cumprir o exercício todinho. Se você conhece o curso em vídeo já faz um tempo, sabe que a gente não te cobra nada para assistir às aulas. Só que você deve imaginar que tudo isso daqui é muito caro. Então eu venho te pedir um imenso favor. Todos esses cursos só existem graças aos nossos apoiadores, que nesse caso são a Academia Hostnet, o Estudonauta e a Fitech. Então o que eu te peço é muito simples. Não pula as propagandas, segue todos eles nas redes sociais e vai lá nas últimas postagens deles e agradece pelo apoio ao curso em vídeo de Python. Isso já ajuda bastante. Posso contar com você? E aí, gostou desse exercício? Esse foi o exercício que eu considerei, entre aspas, mais simples sobre polimorfismo. Claro, se você se enrolou um pouquinho mais, recomendo, volta para as aulas anteriores. Os 2 vídeos anteriores dessa playlist são as aulas ensinando o conceito de polimorfismo. Ah, mas eu me enrolei, foi no conceito lá do property, não entendi property. Volta na playlist, ó. Aqui em cima sempre vai ter a playlist completa do mundo 1, 2, 3 e programação orientada a objeto. Volta aqui em cima e assiste na ordem, cara. Se você teve problema com property, o seu problema foi, ou com os 2 underlines, seu problema foi nas aulas de encapsulamento. Se o seu problema foi no uso da classe ABC, seu problema foi na herança. Então, assim, todos os conceitos, não adianta você chegar agora para poder entender polimorfismo se você não sabe os outros pilares. A gente viu todos os pilares aqui em aulas. A gente viu abstração, a gente viu encapsulamento, a gente viu herança e agora a gente tá vendo polimorfismo, o último pilar. Então, se você chegou agora, não, esse exercício foi muito difícil. Você viu os outros 4 pilares? Você fez os exercícios, a gente fez pelo menos 5 exercícios de cada um dos pilares? Então, vai lá na playlist completa, que isso vai te ajudar bastante, eu garanto. Conceito de programação orientada a objetos não é difícil. O problema é que as pessoas querem ficar pulando, querendo estudar cada conceito isoladamente, achando que não precisa dos outros. Beleza? Então é isso, eu me despeço por aqui e no próximo desafio, que é o desafio 35, a gente retorna com mais um desafio aqui para botar na cachola os conceitos de polimorfismo. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!